A paz do Senhor Jesus Cristo. Venho trazer mais uma palavra direto do coração de Deus para o coração do teu povo. Eu vou pedir a vocês que deixem o seu like, ativa o sininho, inscreve no canal, deixa seus comentários, porque isso é muito importante para que o YouTube entenda que esta palavra é boa, para que eu possa trazer novos vídeos direto do coração de Deus para o coração do teu povo. E a última vez que eu gravei o vídeo, eu deixei para vocês escolher qual a mensagem que eu traria hoje para vocês. E vocês escolheram Davi. Inclusive, minha tia escolheu também Davi, minha tia Elza, que completou aniversário ontem. Minha tia querida, que Jesus continua cuidando dela. E eu venho trazer direto do coração de Deus para o coração do teu povo. Samuel 16, versículo 1, capítulo 1. Eu vou ler e vou parar nos versículos para explicar aquilo que Jesus colocar no meu coração. Deus manda Samuel ungir a Davi rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Entre um chifre de azeite e vem enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo ou Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra de vaca em tua mão e diz: vim para sacrificar ao Senhor. E convidando a Jessé sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer e ungir-me a quem eu te disser. Então, Samuel ouviu a palavra do Senhor. E Samuel foi à casa de Jessé para um sacrifício. E chegando lá, o pai de Samuel, o pai de Davi, Jessé, recebeu Samuel e preocupado, porque Samuel é um profeta em sua casa. Então ele perguntou, para Samuel que ele estava indo fazer ali. Samuel falou: não te preocupa, que eu venho de paz. E então, vejamos aqui, em capítulo 3. Convidará Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que há de fazer. Ungir-me a quem eu te disser. E fez, pois, Samuel o que dissera ao Senhor, e veio a Belém. Então os anciões da cidade saíram ao encontro, tremendo, e disseram: de paz é a tua vinda. E disse ele: é de paz, vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando ele, viu Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atente para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho eu rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então, quando Jessé
quando Samuel chega naquela casa e que dá de frente com aqueles homens alto, robusto, né? Ele fala bonito, ele fala certamente é um desses que é escolhido para ser ungido. Porém, Jesus disse, não é como você pensa. Não é como o homem pensa. Ainda que o homem olhe a aparência, eu olho o coração. E olha, para vocês verem como que é as coisas. O pai, Jessé, o pai daqueles homens, ele olhava para aqueles homens belo, forte, sabe? E dava muito valor. E Davi ficava lá cuidando das ovelhas. Certamente Davi pensava, meu Deus, meu próprio pai, meus irmãos, minha família, ninguém me ama, ninguém dá nada por mim. O jeito eu aproveitar o que eu tenho nas minhas mãos e cantar, tocar aqui para essas ovelhas. Então, é o que ele estava ali naquele momento. E muitas vezes a gente se encontra numa situação dessa mesma forma, que a gente está num lugar onde que a gente pensa que não tem recurso, onde a gente pensa que acabou a nossa vida, não tem mais tempo, não tem mais como fazer nada. Mas muitas vezes é ali naquele deserto, é que Jesus nos exalta de uma tal forma para que todos possam ver as mãos do Senhor. Às vezes é necessário os de casa nos rejeitar, para que o Senhor entre em ação. Porque quando vem de Deus, é muito maior do que quando vem do homem. Por isso, eu deixo essa mensagem de Davi, que ela é tremenda. Sabe? Quando ele via seus irmãos, o seu próprio pai, desprezando. Pensa, o que aquele rapaz não tinha dentro do seu coração? Porque a coisa mais triste que tem é quando nós precisamos de um apoio da família e a família não apoia. Davi passou por isso. Eu passei por isso. Quantas pessoas neste mundo passam por isso? Mas porque muitas vezes a nossa ajuda, a nossa vitória não vem do homem. Muitas vezes não, sempre. Ela vem de Deus. A nossa força vem de Deus. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Pensa, que coisa maravilhosa que Deus deixou para nós aqui nessa terra. Ter fé nele. Então, e disse ele, porém o Senhor disse, Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar Samara, porém disse, tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido a este. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os moços? E disse, ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, manda chamá-lo.
porque não nos assentemos até que ele venha aqui. Então mandou chamá-lo e fê-lo entrar. E era ruivo, formoso e de semblante de boa presença. E disse ao Senhor: levanta-te e unge, porque este mesmo. Então Samuel tomou o chifre de azeite, ungiu-o no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou de Davi. Samuel se levantou e voltou a Ramá. É maravilhoso, né? Quando o Senhor Jesus ele tem propósito na nossa vida, é assim mesmo. Às vezes, aquele que está lá em cima, lá no topo, porque os filhos de Jessé, eles eram soldados, guerreiros de Saul. Então, eles se sentiam. Quando chegava ali na casa dele, que via ali Davi cuidando de ovelhas, penso eu que nem veste bacana tinha, porque se seu pai não apostava, certamente quando não se aposta numa pessoa, não quer nem que ela veste bem. E seus irmãos não, com aquelas vestes, né, de um guerreiro, certamente era uma aparência de pessoas elegantes, de homens elegantes. Porém, Deus disse a Samuel: Samuel, não atente para a aparência. Quando chegou Davi ali, penso eu, que Samuel olhou e falou: nossa, esse deve ter coisa especial mesmo de Deus, porque é muito diferente dos outros. E é assim que o Senhor Jesus ele faz com as nossas vidas. Nós temos que ser pessoas que não deixamos ninguém matar os nossos sonhos. Não deixamos a dificuldade da vida matar os nossos sonhos. Porque Davi, ele virou rei Davi. E rei Davi segundo o coração de Deus. Ele era de coração muito puro. Por isso o Senhor Jesus escolheu ele. Muitas vezes, quando nossa família, nossos irmãos, nosso pai nos magoa, muitas pessoas trazem aquilo dentro do seu coração. Mas não precisa de trazer. Sabe por quê? Porque quem justifica é o Senhor. Ainda que o homem não acredita em você, mas Deus, ele está preparando trilhos novos para vocês. Olha, quando nós temos o nosso coração firme nas promessas do Senhor, na palavra do Senhor, quando nós meditamos na lei do Senhor de dia e de noite, os irmãos ou os amigos que falam que são amigos, ou os próprios pais, pode te rejeitar, pode te lançar palavras tristes. Mas quando Jesus quer manifestar o teu poder, a tua glória, você lá de trás, cuidando de ovelhas, você lá de trás, sem expectativa na sua vida, sem saber para que rumo você vai andar. Mas se você tem um coração no Senhor, Jesus prepara caminhos, trilhos novos para você. Então, esta é a mensagem que eu trago de Davi para o coração do teu povo. Eu trago essa mensagem direto de Deus, porque eu sei que é isso que Deus faz na vida do teu povo. Olha, Deus fez na minha vida. Ele faz nas nossas vidas. É só nós crermos, não podemos perder as esperanças.
Quantas são as mulheres que são rejeitadas pelo seu marido troca ela por uma, às vezes, mais jovem. Quantas vezes o marido fez isso na vida e arrependeu? Porque aquela mulher que ele largou por uma nova era uma mulher sábia, era uma mulher zelosa. Ou, muitas vezes, o homem nos abandona. Muitas vezes, o homem não acredita, mas Deus, ele acredita. E Deus, ele permite a gente passar por essa situação para a gente ver, para a gente valorizar e ver que nada neste mundo é mais importante do que Deus. O marido, quem dá é Deus. O filho, quem dá é Deus. Os bens materiais, quem dá é Deus. Colocamos o Senhor em primeiros planos e as outras coisas nos serão acrescentadas. A própria palavra do Senhor diz: buscai o reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Isso é o Senhor, é o zelo do Senhor. Gente, eu tenho tanta coisa para falar de Davi. Essa história bíblica que veio direto do coração de Deus para o coração do teu povo, ela não termina aqui. Eu tenho mais coisas para falar que aconteceu com Davi. São muitas coisas. Olha, Davi enfrentou gigante. Davi passou por um estreito com Saul. Davi passou por tanta coisa. Vocês não têm noção o quanto ele sofreu para poder chegar rei. Só que ele perseverou. Davi passou pelo vale da sombra da morte. Davi, ele teve que esconder, teve que andar correndo de Saul. O que ele passou não foi fácil. Porém, Davi permaneceu firme na promessa. Se Deus mandou um profeta ir na casa dele ungir, ele tinha que crer nessa promessa, nessa palavra, porque aquilo que Deus unge, acabou. O homem não mata. Tanto que até o próprio Davi, ele teve a oportunidade de matar Saul. Saul dormiu de cansaço e ele teve a orla das vestes de Saul, ele cortou um pedaço para mostrar para Saul que ele podia matar ele, se ele tivesse um coração mau. Mas como ele tinha um coração segundo o coração de Deus, e como Saul já era ungido a rei por Deus, ele falou: aquilo que Deus ungiu, o homem não pode matar. Então não deixa o homem matar os teus sonhos. Coloca a tua vida no coração do Senhor. Coloca os seus sonhos, os seus projetos no coração do Senhor. E não deixa ninguém matar o seu sonho. Porque o seu coração é de Deus. Os teus sonhos é de Deus. O teu caminho é de Deus. Tudo é projeto de Deus. E o Senhor Jesus, ele tem coisas maravilhosas para fazer nas nossas vidas. Então, quero pedir para vocês assistir, porque eu vou continuar falando de Davi. Tem muitas coisas de Davi para eu poder falar com vocês, para vocês verem como que Deus, ele é fiel, e quando Deus promete, ele cumpre. Então, no próximo vídeo, eu trago mais história bíblica direto do coração de Deus para o coração do teu povo. A paz do Senhor. E vamos fazer uma oração, porque Jesus, ele quer salvar o teu povo. E essa nação precisa que Deus entre com grande poder e grande glória e salve essa nação. Senhor Deus, mais uma vez eu venho diante do Senhor, meu Pai, para pedir ao Senhor, meu Pai, que entra no coração dos governadores, dos presidentes, para que haja paz neste mundo, meu Pai.
Tem muita fome, muita guerra, muita peste, muita tristeza, porque o homem é duro de coração. Entra no coração, salva o teu povo, entra nos hospitais, cura, meu Pai, aqueles enfermos. Ô Jesus, entra com grande poder e grande glória. Envia os anjos do Senhor, equipe de anjos do Senhor, meu Pai, para estar ali usando as mãos de cada médico para cada cirurgia e trazer vida, e trazer cura através do Senhor. Ainda que o homem pense que é o médico, mas não é o médico, é o médico dos médicos, é quem fez aquilo. Então que o Senhor, meu Pai, envie equipes de anjo para curar, para salvar e para libertar cada ser humano que se encontra nos hospitais, meu Pai, com uma enfermidade incurável que só o Senhor pode curar. E entra, meu Pai, na vida daquelas mães que têm os filhos nos vícios, dai sabedoria, dá, meu Pai, obediência para esses filhos, ouvir a voz da tua mãe, porque a mãe, meu Pai, é um instrumento de Deus na vida dos seus filhos. Senhor, salva o teu povo, porque o teu povo necessita de salvação. Senhor, eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que vais fazer. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E é a mensagem que eu deixo no dia de hoje, no coração do teu povo. Eu sei que essa mensagem é direto do coração de Deus. E vocês vão ver no próximo vídeo quantas coisas maravilhosas que o Senhor fez na vida de Davi. A paz do Senhor Jesus Cristo.